primeira é, qual é o seu nível de dívida em relação à sua renda mensal? E olha, ninguém tem dívida. Que coisa boa. Parabéns, tá? Vocês estão fora da estatística do Brasil de que quase 80% dos brasileiros estão endividados. Parabéns, tá? Mas lembre-se que a dívida, ela também pode ser boa, tá? Lembra que eu falei lá atrás que a dívida só se for para nos enriquecer? Então, de repente, se você vai fazer uma dívida para fazer um curso, para aprimorar os seus conhecimentos, as suas técnicas, se você vai viajar para visitar uma experiência, algo que vai agregar valor na sua vida e isso vai te trazer mais dinheiro, você fazer um financiamento para abrir a empresa que você sempre sonha, tudo isso é a dívida que a gente chama de dívida boa. E ela é sempre bem-vinda. É essa dívida que nos faz enriquecer, tá? Agora, a dívida pelo consumismo, para ficar comprando roupa, joia, para ficar comprando coisas supérfluas, para viver um status que não nos pertence, né? Fazer dívidas para financiar um carro, que a gente paga quase 2 vezes por um financiamento, essa dívida não é legal, tá? Vamos ver o próximo. O próximo é, quanto você tem em sua reserva de emergência? Aí aqui, em primeiro lugar aqui, a minha reserva de emergência cobre pelo menos 6 meses de despesas. Vocês responderam, Axis? Todas, né? Tá. Respondi. Oi? Eu Então, respondi. elas deram empate aqui, então. Então, o que é reserva de emergência? O próprio nome já diz, né? É uma reserva, um dinheiro que você guarda, tá? Para eventuais imprevistos. E lembrando que os imprevistos, eles acontecem, né? A nossa vida, ela é rodeada de riscos, né? Às vezes a gente nem precisa estar acordado para que a gente esteja suscetível a algum risco, tá? Risco de bater o carro e não ter o dinheiro para consertar o carro, risco de ter que fazer alguma manutenção urgente na casa e não ter esse dinheiro, o risco de perder o emprego e não ter renda para sobreviver, né, até que se encontre um novo emprego. São vários tipos de imprevisto e a gente precisa de uma reserva de emergência, tá? Vamos passar para a próxima, então. Como é o seu controle sobre os seus gastos? Aqui também empatou, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse QR Code daqui. Isso. Ó, tenho controle sobre os meus gastos e sei exatamente para onde vai o meu dinheiro. Parabéns. Excelente. É isso, gente. Já ouviu aquela história? Eu não sei para onde o meu dinheiro vai? É falta de controle. É aquela história de gastar mais do que ganha, tá? O segundo aqui, fico perdida em relação aos meus gastos, mas tento manter um controle razoável, tá? Nesse caso aqui, falta o controle, né? Você tenta manter um controle razoável, tá? Mas não está conseguindo controlar. Existe uma frase que fala o seguinte: ou você controla o dinheiro, ou ele te controla. Isso é bem verdade. Porque, gente, as nossas necessidades são ilimitadas. O ser humano, ele tem necessidades ilimitadas. Isso a gente não nega, né? Mas a gente precisa saber priorizar. Priorizar entre o que é uma necessidade que a gente precisa realmente daquele bem, fazer aquele gasto, ou aquele que é um desejo. Desejo que muitas vezes a mídia nos impõe, né? E a gente está sendo bombardeado a todo instante pelas mídias. Propagandas lindíssimas, produtos maravilhosos, que muitas vezes a gente não precisa, mas cai na tentação.
Muitas vezes o emocional, né, Carol? Que faz a gente sair comprando assim compulsivamente. Mas a gente precisa preparar o nosso mental, o nosso emocional e entender que somos nós que controlamos o dinheiro e não ele a nós, né? E tenho dificuldade em controlar os meus gastos. Também precisa começar. E como que controla os gastos, gente? Não tem ferramenta mais poderosa do que um planejamento financeiro. O que é um planejamento financeiro? É você mapear as suas despesas, as suas receitas, identificar aonde que você está gastando mais e fazer o ajuste. Não tem como. Se a gente ganha, vamos lá, vamos dar um exemplo. Se a gente ganha 10 mil reais, a nossa vida tem que caber dentro desses 10 mil. Não adianta a gente querer viver uma vida de 12, 15 mil, porque vai dar ruim. E para isso é planejamento financeiro. O que é um planejamento financeiro? Nada mais é do que uma planilha, onde você faz um mapeamento dos seus gastos e vai ajustando e vai projetando para fazer com que a sua vida caiba dentro desses 10 mil reais. Aliás, tem que caber menos do que esses 10 mil reais, porque a gente precisa investir para amanhã, tá? A gente precisa investir para realizar os sonhos de amanhã, de depois de amanhã. E investir, gente, ele se torna um hábito, um hábito. Eu falei no início que eu era cooperada do Cicobi, né, a Kátia daqui, e lá a gente já determina, né, Kátia, um valor de aporte mensal, né? Então, eu conversava com o meu gerente e falava, ó, a partir de agora eu quero tanto, pode descontar tanto todo mês. E você nem percebe que aquele dinheiro está indo para o investimento, porque você criou a cultura, você criou o hábito de investir e você vive tranquilamente sem aquele valor. Então, muitas vezes, é muito mais desconhecimento, né, e falta de hábito. E hábito a gente cria, como escovar os dentes todos os dias, né? Como levantar e ir direto ao banheiro para fazer xixi. Tudo isso são hábitos que a gente vai adquirindo. E investir também é da mesma forma. É hábito, é comportamento. E qual que é o seu plano de aposentadoria? Aqui, as três falaram, tenho um plano, mas não estou certa se estou economizando o suficiente. Tá? Para isso também, a gente tem técnicas, né? Tem técnicas de identificar a idade que você quer aposentar, qual que é o valor que você gostaria de se aposentar hoje e projetar isso para o futuro, para a inflação não corroer o seu dinheiro quando chegar a época de aposentar. É muito importante lembrar que a aposentadoria não é somente INSS, tá? O INSS, a gente costuma dizer que é o mínimo do mínimo que a gente merece e que a gente precisa complementar a nossa aposentadoria com outros tipos de investimentos. Por exemplo, previdência privada, por exemplo, o Tesouro Direto, que tem lá um título que chama Renda Mais, que complementa a aposentadoria. Investir em ações, em fundos imobiliários, investir até em imóveis. Tem gente que se sente mais confortável em investir em imóvel. Isso é válido, mas você precisa investir pensando na sua aposentadoria. Porque vai chegar um momento que você não vai ter força de trabalho. Aliás, o mercado já não vai te absorver, porque infelizmente a gente vive, né, um preconceito de idade no Brasil. As pessoas chegam aos seus 50, 55 anos e as empresas já não querem contratar mais. E a gente agora, com uma expectativa de vida de 80 anos, o que que a gente vai fazer? Com 30 anos pela frente, com 25 anos pela frente. Então, precisa se preparar, tá? E a última, você faz atualmente investimentos financeiros, né?
nunca fez investimento financeiro ou não está confortável em começar. Isso é muito natural, porque a gente realmente não foi ensinado para isso, né? Agora que a internet está democratizando. E, como eu disse agora há pouco, é um hábito. E hoje é possível você começar a investir com R$ 1. Talvez o seu próprio banco aí tenha algum tipo de investimento que é possível você investir com R$ 1. Ah, mas R$ 1 não vai me trazer retorno. Realmente, vai demorar o retorno. Mas você vai criando o hábito, você vai entendendo como funciona. Então, no primeiro mês você investe R$ 1, no segundo você já tem R$ 2, 10, 20. Daqui a pouco você está investindo R$ 1.000 todo mês e está garantindo um futuro melhor. Às vezes nem um futuro, às vezes você está garantindo um presente mais distante para você realizar um sonho. Um sonho de ter uma casa bacana, de ter um carro bacana, um sonho de fazer uma viagem, né? O segundo aqui, investe regularmente e está confortável com a abordagem de investimentos. Excelente, parabéns. Essa pessoa aqui também não está muito nas estatísticas do brasileiros. Nós somos 190 milhões, né, de brasileiros? Ou já passamos de 200, nem lembro mais. Na Bolsa de Valores, gente, o número de pessoas que investe não passa de 5 milhões. É muito pouco. Ao contrário dos Estados Unidos, praticamente 80% da população dos Estados Unidos investe. E olha que é um país extremamente capitalista, extremamente consumista. Mas tem a cultura, tem o hábito. Aqui a gente não chega a ser tão consumista quanto eles e não temos o hábito. Então, nos falta educação financeira.